Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes aí do outro lado, na companhia do papai, da mamãe, da sua família, dos amigos e principalmente na companhia do nosso querido e amado Jesus e do doce Espírito Santo. E aí, prontos na expectativa para mais uma história? Nossa história de hoje tem como título Coragem, seja diferente. E para contar essa história de hoje, eu trouxe para vocês aqui uma forma diferente de contar a história. Hoje eu vou contar para vocês a história no meu flanelógrafo. Isso mesmo. E aí, antes de nós começarmos a contar a história da Bíblia, que eu vou estar falando para vocês hoje, eu quero contar para vocês a história de uma menina chamada Kim. Isso mesmo, esta menina aqui. A Kim, ela gostava muito de ir à igreja lá no país onde ela mora, na Coreia. E na igreja tinha um quadro com a figura de Jesus desenhado. E ela gostava daquele quadro porque ele fazia ela lembrar do verdadeiro Salvador que tinha morrido na cruz por ela, para a salvação dos seus pecados. E aí ela olhava para aquele quadro e falava bem assim: Te amo, Jesus, lá dentro do coraçãozinho dela. Naquele dia, né, ela estava ali no culto e o pastor já estava encerrando o culto e falou bem assim: Bom, vamos orar agora. E de repente, quando o pastor está falando isso para encerrar o culto, a porta da frente da igreja abriu-se com um estrondo, buf! Os crentes ficaram todos assustados, né? Porque viram uma porção de soldados comunistas dentro do templo com armas nas mãos e os soldados vasculhados assim com o olho penetrante, olhando para todo mundo, olhando para cada detalhe da igreja, o que é que tinha lá dentro, até mesmo o quadro de Jesus pendurado ali na parede. O chefe deles falou bem assim: nós queremos ser seus amigos, disse ele com um sorriso maldoso. E para provar para vocês que estão aqui, estão do nosso lado, que vocês são nossos amigos também, nós queremos que vocês ponham no chão este quadro que está aí na parede e pisem nele e cuspam nele. O coração da Kim ficou batendo rápido, 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 rápido. E os crentes coreanos, eles já tinham ouvido falar sobre como os soldados comunistas eram cruéis com as pessoas que eram servos de Deus, que eram cristãos. Então, eles ficaram com medo do que eles poderiam fazer com eles. E o coração da Kim bateu mais forte que ela mal podia ouvir o que aquele homem dizia. Cuspir no quadro com a figura de Jesus? Ela pensou: nunca, jamais eu vou fazer uma coisa dessa. Depois de tudo que Jesus sofreu por mim lá na cruz, para minha salvação e perdão dos meus pecados, eu cuspi no quadro aonde está a figura dele? Nunca, jamais que eu vou fazer isso. E aí fez-se um silêncio dentro da igreja, porque os soldados falaram bem assim: bom, para vocês mostrar que estão do nosso lado mesmo, vocês vão ter que fazer isso. Ou então vocês vão ver esse Jesus de vocês aí hoje, mais cedo. Vai todo mundo encostar aqui no paredão. E aí as pessoas começaram a ficar mais assustadas ainda. Cada um pensando na sua família, nos seus negócios, no que poderia acontecer com seus filhos, caso eles fizessem aquilo que os soldados estavam pedindo. E aí fez-se um silêncio sepulcral. Pareciam horas aqueles minutos de silêncio. Aí o pastor foi lá, tirou o quadro da parede bem devagar na frente de toda a igreja, colocou no chão, pisou
e cuspiu aqui. Não, não, isso não, não pode, não pode. Não, 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 não. Porque os líderes da igreja também foram todos atrás. E aí o soldado continuou, ó, a propósito, se vocês não fizerem o que a gente tá mandando, ó, paredão. E aí aqui engoliu em seco, cada minuto parecia horas e toda a igreja foi indo, fazendo aquilo que os soldados pediram para eles fazer. Até que só ficou faltando quem? A Kim. Quando chegou a vez da Kim, ela pegou e falou bem assim, querido Jesus, me ajude a fazer o que é certo. Eu não quero negá-lo, eu não vou cuspir no Senhor, eu não vou pisar no seu quadro. Apesar, crianças, da gente saber que na época de Jesus não tinha máquina fotográfica, não tinha celular para fazer selfie. Então, aquela figura ali, ela só representava para eles, né, um lembrete de tudo que Jesus tinha passado na cruz para a salvação e perdão dos nossos pecados. Então, para ela era importante, para ela pisar ali era como se ela estivesse pisando no próprio Jesus, era como se ela estivesse cuspindo no próprio Jesus, fazendo com que Jesus passasse por tudo aquilo que ele passou lá na cruz, por ela. E aí eu pergunto para você, o que você faria se você estivesse no lugar da Kim? Você ia fazer o que aqueles soldados estavam querendo que você fizesse? Ou você ia fazer aquilo que ia deixar Deus alegre? E aí, quando chegou a vez da Kim, sabe o que ela fez? Ela foi lá, pegou o quadro nas suas mãos, limpou na barra do seu vestido, se abraçou com aquele quadro e falou bem assim, se vocês quiserem, vocês podem me matar, mas o meu Jesus eu nunca, jamais vou negar. E aí o que vocês acham que aconteceu com aquilo? Infelizmente, aqueles soldados, para mostrar que eles estavam falando sério mesmo, eles foram, infelizmente, tiraram a vida da Kim. Mas na Bíblia, que é a nossa história de hoje, tem uma história também, crianças, que é parecida com essa história que aconteceu lá na Coreia do Norte com a Kim. Essa história que eu vou contar para vocês dois está aqui na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 1. Aqui conta a história de 4 jovens. O nome deles era Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Esses 4 jovens, eles moravam lá em Jerusalém. Só que aqui na Bíblia fala, olha só, que no ano 3º do reinado do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, o rei da Babilônia veio e entrou em guerra com o povo de Israel e conseguiu vencê-los e levá-los cativo para a Babilônia. Ou seja, eles foram levados escravos. E junto com esses escravos, foram levados esses 4 jovens. E quando eles chegaram lá na Babilônia, eles, por serem de famílias reais, eles foram o quê? Separados dos outros jovens. E aí, quando chegaram lá no cativeiro, eles foram levados por um dos servos para dentro do palácio. O servo falou, olha, vocês sigam-me. E aí, eles seguiram aquele servo. Quando eles chegaram lá no palácio, né, eles começaram a conversar um com o outro. Será por que não trouxeram a gente, né? Aqui esse país é bonito, tão lindo, mas o que a gente está fazendo aqui no palácio? Ah, deve ser porque nós passamos no teste, né? Disse um pro outro, cochichando. Ou será porque nós fomos reprovados nesse teste? Ah, não falem assim, o Daniel falou, né? Com expressão de desgosto no rosto.
Por que vocês estão falando desse jeito? Vocês não confiam que Deus pode nos proteger? Ah, eu confio, né? Disse o Ananias, mas vai saber. Bem, não está parecendo que vocês estão confiando no Senhor. Lembre-se de que apesar do exército do rei Nabucodonosor ter nos trazido e transportado nós até aqui, isso não quer dizer que Deus tenha ficado lá em Israel. Deus nos acompanhou, Ele veio junto conosco. Deus ainda está presente aqui com a gente. Nós precisamos tomar cuidado para que nada do que esses babilônios digam ou façam impeça-nos de glorificar e de honrar e de respeitar o nosso Deus. E Daniel, ele não se envergonhava da sua fé em Deus. Ele sabia que Deus o amava e ele também amava muito ao Senhor. Então, quando eles chegaram lá no palácio, de repente, eles ouviram passos pesados, né? Poc, poc, poc. Aquele funcionário, aquele servo deixou eles ali e levou eles à presença do secretário do rei, Aspenaz. E quando eles chegaram perante Aspenaz, eles ficaram assim, né? Assustados quando viram aquele supervisor. E o único som que eles ouviam era daquele homem, né? Forte, atarracado, com tábuas na mão, olhando para eles. E aí eles pegou, quando chegou na frente dele, olhou para eles e finalmente falou: parabéns, vocês foram muito bem nas provas e por serem inteligentes e instruídos e de boa aparência, vocês foram escolhidos pelo rei Nabucodonosor para morarem aqui no palácio durante os próximos 3 anos, quando serão treinados para posições importantes no nosso reino. Aí eles ficaram tudo admirados, aqueles 4 jovens. Então quer dizer que nós fomos aprovados e nós vamos morar aqui? E aí Aspenaz continuou falando para eles: sei que não é comum ter uma oportunidade dessas sendo cativos, mas sabemos que com um pouco de treino, vocês jovens poderão ser muito úteis. Uma coisa vocês não podem esquecer de agora em diante: não mais serão chamados pelos nomes de vocês e não mais serão tido como israelita. Vocês vão ter que se comportar como nós, os babilônicos. E vocês viverão como nós e adorarão aos nossos deuses, ó, que está aqui no versículo 4, ó, de Daniel 1. Jovens de quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruído em toda a sabedoria e sábio em ciências e entendido no conhecimento, e que não tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. Então, eles tinham sido separados para viverem ali no palácio. E aí Aspenaz continuou: e o rei lhes determinou a ração de cada dia, da poção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. E aí Aspenaz falou para eles: e a partir de hoje vocês não vão mais se chamar filhos de Judá, israelitas, nem se chamarão mais Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vocês, a partir de hoje, vocês vão chamar Daniel, seu nome será Beltesazar. Ananias, você se chamará Sadraque. Misael, você será Mesaque. E Azarias, seu nome será Abednego, em homenagem aos nossos deuses. Aí, Daniel ficou pensando assim, né, para decorar aquele nome dele lá dentro. Ai, credo,
tirar o meu nome para colocar o nome de um ídolo. Ai, eu não estou gostando disso. Mas ele não falou nada, ele ficou em silêncio. E aí, depois que o chefe dos eunucos do rei colocou o nome deles, falou: agora vocês vão se assentar aqui na mesa junto comigo, porque a partir de agora vocês vão alimentar das mesmas comidas que nós aqui nos alimentamos. E aí pediu para eles se assentarem ali na mesa junto com os outros jovens também que tinham sido escolhidos. E o chefe lá da cozinha veio e começou a trazer para eles os manjares lá do rei consagrado a ídolos. E aí Daniel ficou vendo aquilo, que eles queriam que eles comessem aquelas comidas que eles sacrificavam aos ídolos deles. E aí na Bíblia fala aqui, ó, que Daniel, no versículo 8, Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a poção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, Daniel foi vendo eles trazendo aquelas comidas, né, gostosas, carne, tudo. Só que essas comidas eram consagradas a ídolo. E aí, Daniel falou assim, eu vou comer essa comida. Aí ele se levantou da mesa e foi lá, pediu licença para o chefe dos eunucos, Aspenaz, e falou bem assim, Senhor Aspenaz, será que o Senhor poderia fazer com que eu não comesse essa comida? Porque eu não quero comer essa comida. E o chefe falou bem assim, ó, infelizmente você vai ter que comer essa comida. Por quê? Eu fui separado pelo rei para supervisionar a alimentação de vocês. Então vocês têm que comer da mesma comida que o rei come, para que daqui a 3 anos, quando vocês forem se apresentar a eles, vocês estejam gordos, bonitos, formosos e com a inteligência aguçada. Então, infelizmente, é isso daí que vocês vão comer mesmo. E aí, Daniel pegou e voltou para a mesa, né, para poder ficar junto com seus amigos. E os amigos dele falaram, e aí, Daniel, comemos ou não comemos? E ele falou bem assim, não, nós não vamos comer, mas orem por mim, que eu tenho uma outra estratégia. E aí, ele foi, né, e quando ele viu que o servo Levi ia servir mais carnes, ele pegou, se levantou da mesa novamente e foi lá. Ele viu que com Aspenaz ele não ia ter conversa. E aí ele pegou e foi conversar lá com o chefe da cozinha. Ele pegou e chamou ele no cantinho e falou, se eu poderia conversar com o senhor? E ele falou assim, pois não, moço. Ele falou bem assim, será que o senhor podia, ao invés de dar para nós a comida que o senhor serve para o rei e para os outros jovens, o senhor dá para nós por 10 dias só legumes e água? Porque se dentro de 10 dias o senhor dando legumes e água para nós estivermos bonitos e formosos como os outros jovens, então o senhor continua dando essa alimentação para a gente, porque nós não queremos comer essa comida do rei. Nós somos acostumados a comer legumes, verduras e água. E aí, o chefe lá da cozinha pegou e falou, tá bom, se é isso que você quer comer. E aí ele foi e trouxe para eles água e legumes e verduras. E aí Daniel pegou e se assentou na mesa novamente. E durante 10 dias eles ficaram só se alimentando com aquele alimento.
Quando passados 10 dias que eles ficaram só se alimentando com legumes, verduras e água, aí eles foram perante o chefe novamente, lá da cozinha. E aí o chefe da cozinha pegou e falou bem assim, engraçado, os outros jovens que têm se alimentado com a comida do rei, continua com o mesmo peso, do mesmo jeito. Agora vocês que estão se alimentando de água, legumes e verdura, vocês estão mais bonitos, mais fortes, mais formosos. Será por quê? E aí, eles foram levados perante quem? Passados 10 dias? As penás. O chefe levou eles até as penás e falou para as penás, falou, olha, esses jovens aqui, eles estão se alimentando só com água e legumes e verduras. E eles estão mais bonitos do que os outros. E as penás viu, as penás aplicou um teste neles, uma prova novamente, e ele viu que ao invés dos jovens estarem fracos, franzinos, não, eles estavam o quê? Mais inteligentes. Mas por que isso? Porque Deus deu para eles o quê? Vitória. Eles tiveram coragem de ser diferentes. Eles decidiram não se contaminar com os manjares do rei. E agora, turminha, eu pergunto para você aí, né? Você, quando é confrontado, seja na sua escola, por amigos, quando você fala bem assim, eu sou crente, eu não falo palavrão, que eles dão risada de você. Você tem coragem, é diferente, ou você se cala? Ou então, quando na hora da merenda, todo mundo tá lá correndo, você pega seu prato e mesmo assim em silêncio você fala assim, Senhor, obrigado por esse alimento. E todo mundo ri de você. Você é diferente? Você vai na onda dos colegas? Ou você agradece a Deus? Ou mesmo em casa, às vezes você já é cristão e o papai e a mamãe não é, e aí o papai e a mamãe às vezes coloca assim, bebida na mesa para tomar e fala, toma aí menina, só uma cervejinha, você fala, não, eu não tomo isso não, você bebe só água. Ou então, algum amigo seu fala assim, nós vamos ali no supermercado, vamos lá catar umas balas, que o dono tá distraído mesmo, você fala, não, eu não roubo não, eu sou crente. Ou você vai na onda deles. Você tem coragem para ser diferente? Assim como aqueles 4 jovens e assim como aqui, você tem essa coragem de demonstrar para o mundo, para as pessoas, que você tem Jesus no coração e que você é diferente? Porque, olha só, o nosso versículo de hoje, que está lá em 1 Pedro 4 e 16, fala sobre isso, ó. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, ó, contudo, se sofre como cristão, o que é ser cristão? Cristão é ter a mente de Cristo, é já ter Jesus dentro do coração. Quando você aceita Jesus Cristo no seu coração, você se torna cristão. Então, se você é cristão, você não tem que se envergonhar de ser cristão, mas glorifique-se a Deus por meio desse nome. Que nome? Todas as vezes que alguém vier dar risada de você, você fala, eu tô com Jesus, e glorifica a Deus, fala, obrigado Jesus, por eu estar sendo perseguido pelo seu nome. E se lembre, se você pegar a história da igreja lá no livro de Atos, você vai ver quantos cristãos foram perseguidos por amor a Jesus. Ali logo depois que Jesus morreu, quantos romanos perseguiram o povo cristão? E até hoje, como nós vimos, a história da Kim, que lá na Coreia do Norte há perseguição aos cristãos. Então, você não pode se envergonhar de Jesus. Que está escrito aqui na palavra de Deus,
que você tem que o quê? Se glorificar, ficar satisfeito se as pessoas estiverem zombando de você por você ser uma criança de Jesus, ser um servo de Deus. E a Bíblia também fala aqui, ó, não vos envergonheis do evangelho, porque é o poder de Deus. Então, se você tem Jesus no coração, você não pode se envergonhar. Você tem que ter coragem e ser diferente. Se você já aceitou ele no seu coração, você não pode ser aquele crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Dentro da igreja, você canta, você louva a Deus. Mas quando chega na escola, na rua, você fala palavrão com seus colegas, você faz coisas erradas. Então, que Jesus é esse que você serve? Que é só dentro de 4 paredes, dentro da sua casa lá, mas quando chega na escola, quando chega na rua, você não dá bom testemunho dele. Não, você tem que ser coragem. E aonde você for, você tem que testemunhar do amor de Deus. Porque o próprio Jesus fala, se você se envergonhar dele hoje, lá perante o último dia, o juízo final, dia do julgamento, ele também vai se envergonhar de você e vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas Senhor, como assim? Eu te aceitei no meu coração. Ah, é? Mas quando era para você falar de mim para o seu coleguinha, quando era para você dar testemunho de mim para os outros, através da sua vida, através do seu comportamento, você não deu. Agora você quer que eu te reconheça como filho? Então, nós temos que ter coragem para levar o evangelho e para, através da nossa vida, demonstrar que nós somos filhos de Deus aqui, agora. Não é depois, lá na frente, não. Olha só, eu trouxe uma musiquinha aqui, bem legal para cantar aqui com vocês, que fala sobre isso, ó. Você tem que andar com Jesus, ó. Andando com Cristo, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador, andando na sombra, andando no brilho, andando todo dia, andando com alegria, andando com Cristo, andando com meu Salvador. Então, por onde quer que você for, seja em casa, seja na rua, seja na escola, seja na igreja, seja no passeio, na casa do tio, da vovó, do amigo, aonde você for, você tem que demonstrar através do seu falar, do seu pensar, das suas atitudes, que você é um cristão, que você é filho de Deus. E não se esqueça, ó, do nosso versículo de hoje, ó. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe de Jesus. Mas glorifique a Deus por meio deste nome. 1 Pedro 4:16. Bom, turminha, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, reflitam sobre como tem sido o seu comportamento, você que é cristão e você que ainda não é, venha fazer parte da família de Jesus, venha ser valente, corajoso, como foi Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Olha só, depois vocês pegam aqui na Bíblia, ó, e leiam o livro de Daniel, que conta a história deles, é uma história emocionante e linda. Depois eu vou trazer mais histórias que tá dentro do livro de Daniel para vocês, tá bom? Um beijo grande, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, venha fazer parte dessa família gostosa aqui, que tá sempre aqui na internet, contando histórias, falando do amor de Deus para vocês, tá bom? Se inscreva, curta, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!